Boa noite. Meu nome é Fábio Arruda Mortara, sou o primeiro coordenador-geral do PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais, Empreendedores pelo Brasil. O PNBE foi fundado em 1987, completa esse ano 37 anos, né? Como uma entidade empresarial, Valdir, não corporativa, apartidária e plural. O PNB é formado por empreendedores de todos os portes e ramos de atividade, e que lutam pelo fortalecimento da cidadania e aprofundamento da democracia, pela ética na política e amplo exercício dos direitos de cidadania no Brasil e pelo desenvolvimento econômico com justiça social e preservação ambiental. O PNB busca mobilizar a sociedade para construir um país socialmente justo, economicamente forte e inclusivo, ambientalmente sustentável, democraticamente estável e eticamente responsável, agindo dentro de um espaço democrático e apartidário que apoia políticas públicas e projetos identificados com esses seus ideais, ao mesmo tempo que combate os clientelistas antiéticos, corporativos e ineficientes. Passo a palavra para Vander Soares, que vai apresentar o nosso convidado de hoje. Vander, com a palavra, pode ligar o microfone. Muito bem, boa tarde a todos. Olha, eu tenho o prazer aqui de ter convidado e apresentar o meu colega, Valdir Silveira. O Silveira nasceu no Paraná, mas foi um acidente, porque, na realidade, ele cresceu, se formou, casou, se profissionalizou, tudo aqui em São Paulo. Ele formou em comunicação social na Anhembi, eu me lembro, e a partir daí, em 1972 ou 3, ele inicia a sua carreira profissional no livro, já que na faculdade ele já saiu para a especialização da área editorial. Tendo iniciado no livro tão cedo, ele começou trabalhando na área de divulgação, na área comercial, etc., e foi por aí até se transformar em um grande distribuidor de livros na área de livros escolares. Então, ele hoje lidera uma empresa da sua propriedade, que é a distribuidora Dom Quixote de livros, que distribui livros escolares em 3 estados do Sul. Com isso, ele tem uma responsabilidade muito grande, que é não só chegar nas escolas, né, mas como recrutar, de alguma maneira, a preferência dos educadores pelos livros que ele distribui. Ele começou como distribuidor da editora Ática, depois agregou a Saraiva, devido à compra da Saraiva pelo mesmo fundo americano que comprou a Ática, e com isso hoje ele está com um portfólio enorme de obras a serem distribuídas, que vão desde livros infantis até ensaios para pós-graduação, etc. Portanto, é um leque de obras que eu creio seja muito complicado trabalhar, porque os públicos são muito diversos e estão em lugares muito diferentes. Portanto, alcançar todo este mercado é um trabalho grande, principalmente agora no Rio Grande do Sul, onde ele está sediado, que é vítima, o Estado, de uma catástrofe enorme e que, obviamente, vai interferir fortemente, não apenas no negócio dele, mas em todos os negócios e políticas sociais ligadas ao livro, à leitura e à educação. Tanto, tenho o prazer de receber o Valdir aqui, que vai nos falar sobre o desastre gaúcho, mas focado, sobretudo, na área dele, que é a área do livro, né? De maneira que estamos aí para ouvir. Muito bem-vindo, Valdir.
Minha gente, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Eu conheço o Wander já há quase 50 anos, trabalhamos juntos. E eu começo dizendo que o Rio Grande está de luto. De luto porque, até o momento, são 172 mortes, 42 desaparecidos e 600 mil desabrigados. Muitos deles em escolas, muitos deles em pavilhões, igrejas, beira de estradas, e é uma tristeza monumental. Agora, eu quero dizer também que não sou especialista em meio ambiente, não sou. Eu realmente estudo, leio e tal, como disse o Wander, eu trabalho no livro há 52 anos. Então, disso eu entendo um pouco. Mas esses alertas meteorológicos no Rio Grande do Sul são recorrentes. Para vocês terem uma ideia, de 1899 a 1967, o Guaíba ultrapassou os 3 metros em 4 oportunidades. Veja, isso em 68 anos, 4 oportunidades. Agora, de setembro de 23 a maio de 24, isto já ocorreu em 3 oportunidades. Ou seja, os períodos vêm diminuindo nas manifestações que o Guaíba vem mandando as suas manifestações de extravasamento. Se nós continuarmos realmente a aquecer o planeta, a gente tem que estar preparado para esses eventos extremos. Uma vez por década, dizem desculpe, os cientistas. E não é só por volume de chuva que preocupa. Com a chegada do Laninha, o povo gaúcho poderá sofrer com uma extrema seca ainda esse ano. Ou seja, está previsto para o segundo semestre e para o primeiro semestre do ano que vem uma seca tremenda. Ou seja, o Rio Grande do Sul é feito de extremos. Há 2 anos, o Rio Grande do Sul teve uma seca fenomenal, que teve uma quebra do seu grande produto, que é a agropecuária. Com os eventos extremos devido ao aquecimento, as cidades devem ser repensadas. A ciência já mostrou as áreas mais vulneráveis. Até mesmo as populações já estão percebendo que precisarão ir para outros locais. Hoje, vocês já devem ter visto nos jornais nacionais que as populações estão cansadas e estão admitindo já se mudarem. Muitas cidades precisarão ser realocadas. Se vocês já devem ter ouvido falar dessas cidades, porque elas são recorrentes, como exemplo, Mussum e Roca Salles, que ficam ali no Vale do Taquari, foram destruídas 2 vezes num prazo de 6 meses. Foram destruídas. O rio Taquari subiu mais de 20 metros e cobriu essas cidades. É claro que a maior parte dessas cidades terão que ser realocadas. Elas terão que mudar de lugar. Isso é muito custoso, economicamente e principalmente sentimentalmente para essas pessoas que estão ali há mais de um século. Entre as ações que se impõem, destaca-se, e esse é um aspecto que os ecologistas tratam assim com grande... Eles pisam em ovos, mas vão ter que enfrentar, que é uma ação de vigoroso programa de dragagem permanente nos cursos d'água. Senhores, eu moro na beira do Rio Jacuí. O Rio Jacuí, na frente da minha casa, ele tem 200 metros de largura. Veja, tem lugares, eu moro lá há 22 anos, tem lugares que tinha 20 metros de profundidade. Hoje tem 3, 4. E ele recebe água de 5 rios.
do Taquari, dos Sinos, do Taquari, Sinos. Bom, ele vem lá do norte do estado. E ele vem trazendo sedimentos. E isso vai diminuindo a sua profundidade. Então, nós precisamos de um trabalho de dragagem para que ele continue tendo capacidade de receber água. Como essa vazão está diminuindo, a água tem que procurar espaço. Isso foi o que ocorreu agora também. Porque ele não tem capacidade. E o Guaíba é a mesma coisa. A Lagoa dos Patos é a mesma coisa. Agora está se estudando um projeto de criar um grande canal do Guaíba até a saída da Lagoa dos Patos lá no oceano. Mas isso é uma obra fantástica em termos de extensão e em termos de custo. Mas vai ter que ser enfrentado. Ou seja, uma grande dragagem, onde vão ser tirados do leito dos rios e da lagoa milhões de metros cúbicos de detritos e de areia, para que aumente a vazão dos rios. Agora, especificamente Porto Alegre. Porto Alegre era uma tragédia previsível. Por quê? Porto Alegre, senhores, tem 68 quilômetros de diques em volta da cidade para protegê-la. Os diques tinham muitas falhas, buracos. Muitos deles feitos há 70, 80 anos, sem nenhuma manutenção. Muitos deles baixos, que não evoluíram, com defeitos incompletos da sua extensão nesses 68 quilômetros. Porto Alegre tem 14 comportas. Comportas, senhores, que tinham falhas. A água passava. Quando as comportas foram fechadas, viram que a água passava nas aberturas. Elas estavam tortas, não fechavam, não vedavam. Aí começaram a botar sacos de areia, quando a enchente já estava no seu pico. Porto Alegre tem 23 casas de bombas. Quando começou a enchente, 4 funcionavam. Ou seja, 19 não funcionaram. 19 estavam inoperantes. Aí, ou seja, foram ver que a caixa de luz que ligava a caixa de bomba estava lá embaixo, no meio da água. Isso tudo feito há muitos anos e tudo totalmente fora de padrão. E a água começou a voltar pelo esgoto. Então, aqui na nossa empresa, onde eu estou falando agora, ali embaixo, a água vinha tudo pelo esgoto. Começou a brotar pelo esgoto e foi enchendo todo o bairro. Porque as casas de bomba, o que a casa de bomba faz? Quando a água vem, ela trabalha jogando a água de volta para o rio. Essa é a função dela. Então, ou seja, por uma série de erros, eu não estou falando dessa administração, não, senhores. Não é um problema político nenhum. Isso vem de 10 administrações, 30, 40 anos. E não é nenhum partido político. Ou seja, agora o governador Eduardo Leite chamou uma consultoria da Holanda, que é o país que mais sabe disso, porque ela está abaixo do nível do mar. Então, ela trabalha isso há 600 anos. Eu estava lendo outro dia, há 600 anos que eles construíram diques, já passaram, teve um evento lá que morreram milhares de pessoas, aprenderam com a tragédia, e hoje eles sabem tudo sobre isso. Está agora aqui em Porto Alegre uma consultoria da Holanda. Espero que resolva. Então, senhores, era o que eu tinha para falar sobre essa grande, como eu disse no início, eu não sou especialista, mas queria ilustrar com alguns dados sobre essa grande tragédia que nós estamos vivendo.
A nossa cidade está, parece, eu não sei se eu comentei, a previsão são 47 mil toneladas de detritos a serem tiradas da cidade, de entulho. A previsão para Gaza são 40 mil toneladas. A nossa são 47 mil toneladas. Vai ser maior do que toda a destruição de Gaza para ser retirado os detritos. Então, ou seja, não dá para andar na cidade. Então, era isso que eu tinha para dizer sobre isso. Agora, eu acho que a educação, nesses 10 anos de previsão para a recuperação do Estado, a educação e o livro vão ter partes fundamentais, vão ter papel fundamental em tudo isso. Porque eu acredito na educação, acredito no papel do livro. E o livro sofreu muito nesses eventos, nessa grande crise. O senhor tem uma ideia, 28 empresas sofreram, que estão localizadas no bairro do Quarto Distrito, que é onde nós estamos localizados, de onde eu estou falando. 28 empresas sofreram grandes inundações e grandes perdas. E tem algumas delas que não vão se recuperar se não tiverem ajuda. Ajuda de que porte? De onde? De que origem? Ajuda das suas empresas aí de São Paulo, que agora é a hora de dar a mão, de reconhecer o trabalho que essas empresas realizam aqui. Ajuda do governo. A editora LPM, por exemplo, perdeu mais de 150 mil livros. E ela não representa ninguém, ela é uma editora dela. Então, eu acho que agora é a hora do governo chegar com alguma ajuda em termos de recursos. Tem muitas outras empresas. Eu estava até lendo um artigo do Fabrício Carpinejar, onde ele coloca assim, 180 mil livros abaixo d'água. De 2 livrarias, Wander. De 2 livrarias, 180 mil livros. A Livraria Santos e a Livraria Del Amor. Olha o que é isso. Para 2 empresas pequenas. Não aguenta. Não aguenta se não tiver algum recurso. E se as editoras que conseguiram livro para as 2 livrarias não derem a mão. É a hora de aparecer agora. Então, são 27. E eu tenho aqui um relatório da Câmara do Livro, onde cada editora diz o que aconteceu consigo. Água de 2 metros de altura dentro do seu depósito. É uma lástima para o mercado editorial e livreiro do Rio Grande do Sul. Agora, o que nós, eu, por exemplo, que presido o Banco de Livros há 15 anos, estamos fazendo? Nós estamos, por exemplo, em setembro e novembro, no Vale do Taquari, nós reequipamos todas as bibliotecas que foram inundadas. Esse é o papel do Banco de Livros. Nós mandamos para a coordenadoria do Vale do Taquari, todas as escolas, o que vocês precisam. E elas nos deram o público que seriam atingidos e nós reequipamos todas as bibliotecas que foram inundadas e perdidas. Agora foram perdidas todas de novo. Vamos fazer novamente o trabalho. E daí as crianças não podem ficar sem isso. Vamos fazer novamente. Wander, agora, final de abril, a minha coordenadora, Valdir, nós precisamos ir lá nas ilhas, porque ela ganhou um recurso de uma empresa, não me lembro o nome da empresa, e nós montamos bibliotecas para todas as escolas das ilhas, onde eu, inclusive, moro. Coisa mais linda, Wander. Mesinha, cadeira, estante e tal, um acervo maravilhoso de literatura infantil. Montamos tudo. Agora a água acabou com tudo. Foi a empresa SLC. Vamos dar o nome a quem merece. Tudo. Agora a água acabou com tudo. Vamos ver se ela repete e vamos montar de novo. Então, veja, o Banco de Livros foi criado há 15 anos pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Quando eu saí da Câmara do Livro,
eles nos chamaram porque eles tinham 13 bancos. O principal banco é o Banco de Alimentos, que distribui 200 toneladas por mês de alimentos. E precisava um banco de livros. Então, me procuraram, tal, você tem expertise e tal, vamos montar. E começamos a recolher livros, lidos e não lidos, tal. E, nesse tempo, nós já recolhemos, nesses 15 anos, 2.175.819 livros. Por ter 52 anos de livros, eu ganho muito livro. Eu vou à Bienal agora, em setembro, se tudo der certo, e eu passo com a minha sacolinha nos estandes pedindo livro. O Wander já viu eu fazer isso. E o banco já tem credibilidade e as editoras me dão muito livros. Livros em fim de linha, livros em fim de contrato, pequenos defeitos e tal. Cada Bienal eu ganho 100, 150 mil livros. E ganho muitos livros da população gaúcha que está parado nas suas casas. Fazemos uma seleção, uma higienização, uma seleção e montamos biblioteca. Já montamos 2.561 bibliotecas, salas de leituras e espaços de leitura. Doamos livros, doamos as mesas, doamos a estante, doamos o computador, doamos o tapete, doamos a cortina, mandamos completo. Porque aí envolve o banco de computadores, envolve o banco de vestuário, o banco de móveis. Então, mandamos completo essas 2.561 que nós mandamos. E treinamos a pessoa. Treinamos, porque não adianta eu colocar um livro parado na minha casa e botar um outro livro parado no outro espaço. Então, precisamos treinar um motivador de leitura. E temos feito isso muito. O índice de leitura do Rio Grande do Sul está muito alto, é um dos maiores do país. E temos feito isso, ou seja, temos retornado para a sociedade o que a sociedade nos dá. A sociedade nos deu 2.175.000. É claro que nós descartamos 739 mil livros que não tinham condições. Eram livros didáticos escritos, eram livros mofados, eram livros... Bom, transformamos em aparas, que nos rendeu algum recurso. Então, ou seja, ficamos ainda com 1,5 milhão de livros aproveitáveis. Tem editora que já nos deu 150 mil livros, tem outra que nos deu 190 mil livros. Isso é porque o banco tem credibilidade. A editora me deu 150 mil livros, Wander, a Record me deu 60 mil livros. Tem carimbo, ou seja, ela botou na minha mão porque sabe que eu não vou vender o livro dela. A Vozes me deu 190 mil livros, porque sabe que eu não vou vender o livro dela. Eu vou colocar onde deve ser colocado. Então, veja, o projeto que mais chama a atenção é o projeto dos presídios. Nos presídios, nós já colocamos 256.993 livros. Só tem um presídio que a gente não tem biblioteca ainda, dos 113, porque esse não tem condições físicas ainda. Todos os outros têm biblioteca. E os apenados, como a gente chama, estão lendo muito e estão escrevendo. Como é que a gente faz? Rapidamente, não sei como é que está meu tempo. A gente traz os monitores das penitenciárias, treina dentro do banco de livros, para não levar a nossa bibliotecária no presídio, para não correr risco. Nós treinamos os monitores do Estado para que eles sejam motivadores de leitura dentro dos presídios. Aí montamos um acervo muito legal. Daí nós, dentro dos presídios, nós localizamos alguns dos presos que já são mais antigos, tal, para que eles sejam motivadores de leitura também. Nós temos os carrinhos que percorrem as galerias com os livros. E esses motivadores de leitura vai passando nas galerias. Quem transita são os livros, não os apenados.
E vai passando nas galerias, e esse motivador de leitura vai indicando para os apenados: olha, esse livro aqui é legal, é assim, assim, eu gostei, esse livro é assim, assim, assado, tal, tal. E vai distribuindo nas celas. Uma semana, 10 dias depois, ele volta para recolher e indica outro. E ele faz a circulação dos livros. Alguns apenados mais antigos, às vezes circulam e vão à biblioteca. Isso quem administra é o diretor do presídio. Os apenados têm lido muito e têm escrito muito, Wander. Têm escrito muito. De 2 em 2 anos, nós lançamos um livro dos apenados. Já lançamos 5. Não sei se a Câmara vai pegar. Vozes de um Tempo. Esse aqui é o volume 4. Esse ano nós vamos lançar o volume 6 na Feira do Livro. Já estamos com 450 textos reunidos dos presídios e mais 150 ilustrações. Agora a comissão, formada inclusive por professores da universidade, ou seja, não é porque é penado, é preso, bonitinho, engraçadinho, não. Tem que ter qualidade. Essa comissão vai reunir 100, 150, 180, que dê um volume e as ilustrações para fazer esse 6º volume. E na Feira do Livro vamos lançar. Até já temos recurso de uma empresa. E aí, no dia do lançamento, a gente traz. Não podemos trazer muito, porque para cada um que eu traga, eu tenho que trazer 2 policiais. Eles têm que vir algemados. É uma parafernália. Vem para a Praça da Vândiga e aí eles dignamente fazem a sua sessão de autógrafo. Até o governador vai. É muito legal. É uma choradeira, a família vai. É muito, muito, muito bonito. É Eu uma. assisti a uma. É, Eu assisti a uma na Feira do Livro. realmente é uma Tumulto. dignidade para ele. É, Foi um é, tumulto. realmente é uma reinserção deles na universidade. Na última, Wander, tinha 2 lá, um estava se formando em economia e o outro estava se formando em relações internacionais. Porque acontece o seguinte, nós criamos um problema para o governo, porque eles estão exigindo agora o EAD à distância dentro da universidade, dentro do Brasil. E o governo agora, então, botou a internet e ensino universitário no presídio. E eles estão se formando, estão saindo lá com canudo, ou seja, não vão voltar para o crime, cara. Não É, vão voltar para o crime, que olha, é a minha grande satisfação. Então, veja, eles estão lendo muito, estão, sabe, estão fazendo sarau, aquelas rodas de leitura, nós temos levado autores nos presídios, sabe? A gente está fazendo um auê. Outra coisa, esse é o 2º livro que nós lançamos dos garotos da FEBEM, antiga FEBEM, agora é a fase, que também estão lendo muito. E a família, quando vai visitar os garotos da FEBEM, pode levar o livro para casa para estimular que o irmãozinho dele também comece a ler. Não tem problema levar para casa, a gente consegue outro. A sociedade nos dá. Então, veja, outra, não sei como é que está meu tempo. Posso continuar? Tá, bom, Tranquilo. Adorando cada palavra. obrigado. Outro programa que muito está nos dando muito prazer é a biblioterapia. É a melhoria do doente nos hospitais através do livro. Amigo, veja, nós temos voluntários que vão ler para os doentes nas camas dos hospitais. E está provado que a leitura melhora o ânimo dos doentes. Então, a gente coloca pequenas bibliotecas nos hospitais, nos corredores, e o doente levanta e vai lá buscar. E quando não consegue levantar, os nossos voluntários vão ler para esses doentes. E está dando o maior pedal. Gente, que coisa mais linda, é um negócio que nos emociona demais. Temos vários hospitais com esse programa.
vários hospitais, e a direção médica dos hospitais está estimulando. Por exemplo, agora nós fomos procurados pelo Hospital da PUC, um hospital imenso, querendo que a gente amplie esse trabalho no Hospital da PUC, sabe? Então, muito, muito nos emociona esse programa. Outro programa também que muito nos emociona, aqui tem, veja, há 3 anos veio nos visitar o Asilo Padre Cacique, é um asilo que tem mais de 100 anos, e pediu que a nossa bibliotecária fosse lá fazer uma avaliação do sua biblioteca. A minha bibliotecária foi lá e jogou tudo fora, porque as pessoas pensam que biblioteca é pegar e botar qualquer livro lá. E, veja, na biblioteca do Asilo Padre Cacique tinha livro de direito, tinha livro didático, tinha não sei o quê. Gente, não é assim. Botar livro de direito para velhinho, botar livro de didático para velhinho. Que isso? Isso não é. Biblioteca não é ajuntamento de livro, não. Tem que ter adequação. Ela foi lá e jogou tudo fora, botou no lixo. E aí montou um módulo adequado para os velhinhos. Com poesia, com crônica, com uma Bíblia, autoajuda, e assim por diante. Foi um sucesso. A partir daí, ela teve um insight muito legal. Aí nós criamos um programa para asilos, junto com o projeto Pescar. Não sei se você conhece o projeto Pescar que existe aqui, onde os garotos no turno inverso eles estudam nesse projeto Pescar, que é um antigo empresário que montou esse projeto. Esse projeto, os garotos de uma favela ao lado da empresa dele pulavam o muro e vinham roubar a empresa dele. Ele falou: peraí, não vem roubar não, vem para cá, vem aprender na minha fábrica. Então chamou o projeto Pescar. E esses garotos, então, a gente foi lá no projeto Pescar e montou com eles. A gente prepara os garotos com textos próprios para os velhinhos. E a gente pega com uma logística, leva os garotos dos asilos e os garotos vão ler para os velhinhos. E, veja, olha, olha que legal, Fábio. Eles vão ler para os velhinhos, faz um carinho nos velhinhos, recebe um carinho, porque tem velhinho cego, sabe? E o garoto faz um carinho no velhinho, lê e tal. E o garoto sai bem de lá. E outra coisa, melhora o seu relacionamento em casa, que normalmente é conflituoso. Então, a gente atinge várias coisas com esse projeto. É muito legal. Eu estou vendo aqui, outra coisa muito legal, o Cultura na Veia. A gente tem cento e tantos postos de saúde, onde as pessoas chegam às 5 da manhã para ser atendidas. Então, a gente montou pequenas bibliotecas assim no canto, as pessoas chegam lá e ficam lendo. E pode levar para casa. Pode levar. Amigo, uma vez eu fui inaugurar um, e aí as pessoas vieram e eu falava assim: pode pegar, senhor. Eu? Posso pegar? Pode. Mas o senhor não me conhece. Mas, senhor, nós estamos lidando. Não, moço, você não me conhece. Sabe, as pessoas não estão acostumadas a serem tratadas com dignidade. Quando eu falei para ele que ele podia levar para casa, ele não acreditou. Mas, moço, é seu, eu estou lhe dando, o senhor pode levar para casa. Pois que o senhor lê, o senhor traz, você não dá para o seu vizinho. Mas é que é difícil, porque as pessoas sempre são tratadas, principalmente os pobres, são tratadas com desconfiança, sabe? Então, esse projeto também muito nos anima. Veja, outra coisa que nós estamos fazendo, nós ganhamos 20 ou 30 bicicletas dos Correios. Então, nós customizamos as bibliotecas e lá nós colocamos 200 livros e vamos para os parques. Colocamos um tapete, levamos contadores de histórias e ali eles ficam, as crianças, e as crianças podem levar os livros para casa também. Outro projeto legal, o Departamento
Municipal de Limpeza Urbana pega muita geladeira jogada fora. Então, eles compram as geladeiras, a gente tira tudo de dentro, faz uma pintura automotiva, bota 200 livros dentro e faz a gelateca. E a gente coloca assim na entrada dos prédios do Minha Casa Minha Vida. É uma pequena biblioteca na entrada de um prédiozinho. Eu estou vendo aqui, são muitos projetos. A gente está botando biblioteca também em rodoviárias, onde as pessoas esperam e tem lá os livros também, pode levar para casa. Nós fizemos isso em Pelotas com grande sucesso, estamos fazendo agora em Porto Alegre. O que mais? Esse projeto também é muito emocionante com a prefeitura, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana. Esse projeto atende muitas coisas. A prefeitura vai com o caminhão, porta da biblioteca, aos sábados. Então, as pessoas estão na comunidade, isso é divulgado. A pessoa, então, faz o seguinte, nós levamos os livros e fica numa sala. A pessoa limpa em volta da sua casa, recolhe papel, recolhe garrafas PET, recolhe garrafas de vidro e leva em sacola, chega no caminhão, pesa isso, a prefeitura põe no caminhão e cada quilo representa X livros que ela vai ganhar. Isso aí vai para os recicladores, gerar renda. Limpou, olha a abrangência. Limpou em volta da sua casa, projeto ecológico, gerou renda para os recicladores, aí ela vai na sala com o cartãozinho, quantos quilos a senhora tem? X quilos, agora a senhora vai escolher 3 livros e leva para sua casa. Maravilhoso, maravilhoso, sabe? A abrangência que isso tá, estimula a leitura, limpeza e renda para os recicladores. Amigos, olha, é tanta coisa que a gente está fazendo. Outra coisa legal, o Transurb, é o nosso metrô, um dia por semana a gente vai e os próprios caras esquecem livro nos bancos. Esquece. As pessoas olham assim, ficam desconfiadas e tal, aí pegam, lê, pode levar para casa, não tem problema, é para estimular a leitura. Então, amigos, veja, eu estou falando demais, mas que eu estou entusiasmado mesmo. Então, agora, depois dessa catástrofe, nós sabemos que o que nos espera é um volume de pedidos imenso. Nós temos em casa hoje muitos livros ainda, muitos livros, mas nós temos, e eu faço aqui um apelo, nós temos uma necessidade imensa de livros infantis e juvenis, que é o que mais nos falta. E por que isso? Porque o livro infantil, a criança acaba com ele mesmo, ela manuseia, e não sobra nada. Que bom, o livro infantil está cumprindo a sua finalidade. E é o que a gente menos ganha. Então, vou aproveitar essa oportunidade. Eu sempre passo o chapéu. Eu sempre peço. Eu sou um pidão mesmo. E eu não peço para mim, sabe? A gente está sempre precisando de livros infantis e juvenis. Eu agora vou para a Bienal, vou passar a minha sacolinha, sabe? Porque a gente precisa muito. Livro adulto a gente tem muito, sabe? Eu não sei, deixa eu ver. A gente deve ter uns 450 mil livros dedicados. Sabe? Mas é muito livro adulto, sabe? A gente está atendendo. A gente recebe pedido toda semana dos presídios, porque a gente tem que renovar o acervo dos presos para continuar. Deixa eu contar para vocês. Durante a pandemia, as visitas aos presos estavam proibidas por causa da pandemia. Não tivemos nenhuma rebelião. E o livro teve um papel fundamental nisso. Na leitura. Eles tinham que fazer alguma coisa. Eles não podiam ter contato entre eles, não podia ter visita da família e tal, e a gente mandando o livro. Entende? Então, sabe,
É muito. O papel que a gente está fazendo, eu tenho muita. As minhas. E eu quero dizer para vocês que eu não tenho nenhum funcionário. Nenhum. É tudo trabalho voluntário. Mas a gente está conseguindo fazer bastante coisa e eu lanço o meu pedido. A gente precisa de livro infantil e juvenil. Muito obrigado. Wander, você comanda as perguntas, né? Eu gostaria de acrescentar uma coisa que o Valdir acaba de nos contar. Obviamente, vocês devem ter percebido o entusiasmo dele com esses projetos com os quais ele está envolvido. O estado do Rio Grande do Sul, e eu quero chamar a atenção para isso, o estado do Rio Grande do Sul, fora do Rio e de São Paulo, é o maior centro editorial brasileiro, né? Há um grande número de editoras no Rio Grande do Sul, né? Tem uma rede livreira importante e, e tem um sistema educacional bastante bem estruturado. Eu acho que é realmente uma das tarefas mais importantes na nossa área, digamos assim, sobretudo para amenizar as diferenças sociais e esse desnível, que é exatamente acudir a educação e a cultura. Isso porque o Estado do Rio Grande do Sul tem ele é dono da maior feira de livros a céu aberto do mundo. Ela ocupa 3 praças, é uma coisa espetacular. Quer dizer, e com isso, exatamente, eu não invejo a responsabilidade do Valdir, que agora é trabalhar uma barbaridade para recompor tudo isso que a chuva levou. Então, eu queria só contar essa história sobre a parte editorial, livreira e educacional do Rio Grande do Sul, para dizer que realmente qualquer ação que o Banco do Livro e outros bancos tomam lá no Rio Grande do Sul tem uma grande repercussão. É isso aí. De qualquer forma, O, uma vez, parabéns, Valdir, está muito bom, viu? o Vander, um dado que eu esqueci de falar, que é muito importante, o NEJA, que é o programa de ensino de jovens e adultos, do sistema prisional, de jovens e adultos, Jovens adultos. do sistema prisional, o maior índice de aprovação é do Rio Grande do Sul. Isso nos dá muito orgulho. É. Que beleza. Beleza. Muito bem. Wander, você comanda as perguntas ou quer que eu cuide? Então, por favor, Tá, tá bom. Fábio. Valdir, bom, primeira coisa, parabéns, é um trabalho maravilhoso. Ah, o seu legado já está dado, né, nesse planeta e nesse país. Segundo, a gente está, obviamente, absolutamente solidário. O PNB, enfim, é uma entidade de articulação e de pensamento, né, como a gente falou antes. Então, a gente, diante de tudo que você falou na primeira parte, né, são os dados tenebrosos de toda a tragédia, enfim, aquática e climática, a gente procurar descobrir formas de ajudar, como o Brasil inteiro está ajudando. E terceiro, enfim, esse trabalho fantástico que você vem fazendo de promoção humana, né, de redução de desigualdade, que é bem o foco do que a gente tem feito aqui no PNBE nessa gestão, né? O Luiz está com a gente também, o Luiz Meyer é o segundo coordenador geral. Oi, Luiz. E a gente, então, tem já algumas perguntas e colocações, e somos um grupo pequeno, a gente vai abrir. Eu estou entendendo, Valdir, que nós estamos mirando 19h30, né? A nossa combinação original. Então, a gente tem meia horinha ainda para um bate-papo com você. Tem muita dúvida, muita pergunta, né? A primeira dúvida é do próprio Wander, para saber como é que está sendo tratada a educação. A gente lê nos jornais que são, enfim, populações imensas sem aulas e sem escolas. Como é que está sendo isso nesse momento no Rio Grande do Sul? Olha, veja, foi aventado que as aulas, inclusive, fossem
entrassem em julho, entrassem no verão, mas isso está tudo sendo discutido ainda. A Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul é uma goiana muito capaz. Ela veio de Goiás, ela é muito capaz, ela é o segundo mandato dela junto com o Eduardo Leite, muito capaz. No município, está muito confuso porque houve um processo grande de corrupção, já caiu o secretário, já é o terceiro ou quarto secretário, apesar do esforço do prefeito e tal, mas está muito confuso. Então, e tem muitas escolas do município que vão ter que ser reconstruídas por causa da evasão das águas. Do Estado também vão ter que ser reconstruídas. Então, ainda está nebuloso, ninguém dá para afirmar. Esse ano vai ser muito prejudicado. Vai ser muito prejudicado de cumprir os 200 dias. Eu acho que, assim como na pandemia, houve grande prejuízo na educação, muito prejuízo. Sabe? Aqueles 2 anos foram realmente... aquelas turmas foram prejudicadas. E esse ano, eu acho que está muito comprometido, porque esse mês de maio foi totalmente perdido, e eu acho que vai... Porque, como eu te falei, muitas escolas vão ter que ser reconstruídas. E, enquanto isso, vai ter que ser realocado. Tem cidades aí que não tem escola. Onde é que vão ter aula? Então, veja, são decisões muito dramáticas a serem tomadas, realmente dramáticas, sabe? Então, é construção de estrada, é construção... Tem uma cidade, não é o nome dela, peraí. São 600 casas, amigo, 600 casas que foram destruídas e que vão ter que ser reconstruídas. Isso vai ser mudado. Como eu falei, essas cidades vão ter que ser mudadas de local. Então, a educação vai ser um dos itens, sabe? Então, são muitas decisões a serem tomadas. Esse ano realmente está comprometido. Próxima pergunta, obrigado, Valdir. Próxima pergunta do Luiz, que é saber mais sobre como atuam os motivadores de leitura, Valdir. Os motivadores de leitura, veja, são várias esferas, né? Ou seja, nós temos lá no banco uma equipe, porque, veja, às vezes a gente recebe, por exemplo, a Cirela é uma empresa maravilhosa, que investe muito em educação. Então, às vezes, ela define lá X, 800 mil reais para vários projetos. Então, a gente atende 20 escolas. Aí a gente contrata esses motivadores. Esses motivadores vão nas escolas, reúnem as crianças, contação de histórias, muita contação de história. Ou seja, a gente... E esses... Veja, o que compreende esses 800 mil reais? A montagem da sala, a montagem das mesinhas, a montagem, os tapetes, a contação de história. Porque a contação, para a criança, vocês que vão trabalhar de livro, o Vanessa vem, a contação de história é um negócio inebriante para a criança. Sabe? Ela viaja com o livro. E o contador de história sabe muito bem como fazer isso. Ele pinta o rosto, ele se veste, ele dança, ele canta, sabe? E a criança fica, sabe, viaja junto. Então, esse é o motivador de leitura. No presídio é diferente, não tem nada disso, né? O motivador de leitura é aquele que vai lá localizar o preso, porque esse preso que a gente vai fazer transitar pelas galerias é aquele cara que já está em final de pena, já tem mais confiança da direção, porque ele não pode ser cooptado pelas facções, não pode ser cooptado para levar fuminho, levar arma, levar recado, essas coisas. Tem que ser um cara de confiança,
que gosta de ler, que vai na biblioteca pegar os livros, botar no carrinho, transitar. Então, o motivador de leitura, aí no caso, é esse que vai localizar, explicar como é que ele vai fazer, para que vá nas galerias e seja o elo entre o motivador de leitura e o preço. Legal, muito bacana. Luiz, você tem um comentário? Não, primeiro, parabéns, Valdir, incrível projeto. Olha, a gente precisa começar por aqui a divulgar mais, porque é maravilhoso, e replicar o quanto mais possível todas essas frentes. Eu adorei as gelatecas e tudo mais. Essa parte de motivação é impressionante, porque realmente ela é essencial para engajar, né? Não basta dar o livro. Então, por isso que eu quis saber dos motivadores. Fantástico. Obrigado. Próxima pergunta é do Mário Ernesto, que pergunta como é que é o financiamento do Banco dos Livros e é o escopo de atuação, se é só no Rio Grande do Sul ou se vocês atuam em outros lugares, outros estados. Mário, quer A falar gente alguma atua, coisa? Ou depois? Valdir. a gente atua só no Rio Grande do Sul, até porque nós somos ligados à Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Ah, tá. Tá? Nós somos um dos bancos da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais. Financiamento, nós não temos nenhum, não temos recurso nenhum. Nenhum. Hum, Não temos nenhum. Ou seja, se nós quisermos, como eu te falei, nós não temos nenhum funcionário. hum, Essa pessoa, aliás, eu quero fazer referência, Nelly Mioto, é a minha bibliotecária. Ou seja, eu tenho que ter uma bibliotecária que dê todo o aval em todos os projetos. Ela é a mulher que assina todos os convênios, ela que assina com o diretor dos presídios. Ela é uma mulher sensacional. Eu digo que ela é meu braço esquerdo e direito, sabe? Então, por exemplo, ela vai atrás, ela monta os projetos, ela vende para a Cirela, ela vende para a SMC, ela vende isso. E daí que, inclusive, tira pagamento dessas voluntárias, dessas motivadoras, porque ninguém vive de brisa. Então, esse pessoal faz chover, porque nós não temos recurso nenhum. Entendeu? Então, agora está mudando. Foi eleito o novo presidente da Fiergues, que é meu amigo, Cláudio Bier. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa, porque eu até disse para ele agora na campanha, falei, Cláudio, os bancos sociais, sabe, poderiam explorar muito mais, sabe, em termos sociais, a sua imagem, sabe, porque o Banco de Alimentos distribui mais de 200 toneladas de alimentos por mês, sabe? Eu falei para ele, eu acho isso muito pouco divulgado, pô, sabe? Isso em termos de imagem. Pô, isso é uma ação. Agora, nessa calamidade, o Banco de Alimentos, eles estão trabalhando 24 horas por dia para. Porque tudo que se fala de alimentos, o Banco de Alimentos porque eles têm uma expertise em termos de logística fantástica. Então, eles são acionados para tudo, sabe? Outro dia tinha, acho que 600, 1 milhão de toneladas lá no Paraná, no Porto e tal. Ninguém sabia como distribuir. Acionou o Banco de Alimentos. Distribuíram. Ia se perder, sabe? Então, aí eu acho que isso aí tem que ser divulgado, sabe? É uma coisa que, em termos de imagem para a Federação das Indústrias, fantástico. sem dúvida. Mário, réplica? Som. Liga o som. Mário? Parabéns, né, Valdir? Um trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Eu tive uma pequena experiência aqui, moro num condomínio, resolvi vir levar alguns livros, aqui tem uma sala de jogos, bilhar e ping-pong, não sei o quê, mas tinha umas estantes vazias. Peguei alguns dos meus livros, levei lá e escrevi, pode levar. Que legal. E realmente as pessoas começaram não só a levar, como a trazer.
hoje Oba! tem um acervo bem melhor do que eu levei. Todas as pessoas vão colaborando, né? Você lê o livro, se não for uma coisa muito de referência, a melhor coisa que você pode fazer é passar para outra pessoa ler. Isso aí eu acho legal. Ou seja, a gente sempre fala para as pessoas se como é que se fala? Deixar de lado essa questão da posse. Agora, Mário, eu queria te fazer, quem sou eu para dar conselho? Toma cuidado, olha lá, para ver que livro estão botando lá. Não deixa botar livro de direito lá que você vai espantar o pessoal. Vê se estão botando um livro legal lá, porque às vezes o problema todo é você acabar criando o anti-leitor, sabe? De repente, uma criança vai lá e vai encontrar um livro de direito ou um livro didático. Ah, que coisa chata, a biblioteca é isso, sabe? Então, faz uma triagem. Se tiver coisa ruim, joga fora. Obrigado. O Mário não te contou, porque ele é sempre modesto, que ele teve durante muito tempo uma editora de livros, não é, Mário? Oba! É, Então é um expert. é um expert. Assim como o Dilson, está quietinho, mas também foi livreiro, né, Dilson? Durante um bom tempo. O Mário, além de ter tido uma editora, é um excelente escritor de livros. É. A gente tem também, Valdir, aqui no PNB, a Luciana Quintão, que é a responsável há 26 anos, ela lançou e cuida do Banco de Alimentos, também que faz esse papel que você tem, né? E ela ajudou, né? Muitos de nós Nossa fizemos companheira. doações a ela, né, Mário? Para envio de alimentos ao Rio Grande do Sul, né? E provavelmente em contato com o seu banco de alimentos aí da Fieves, Ah, né? legal. Muito bacana, né? Enfim, tem um universo de coisas e tudo mais. Isso tudo que você contou, tem algum lugar, algum site, alguma apresentação que você possa mandar para o Wander, para nós, contando um pouco disso tudo? É óbvio que está sendo gravado agora e que a gente vai reproduzir isso ao máximo, mas são números incríveis, né? Fantásticos, né? E com resultados maravilhosos do ponto de vista humano, Político. social. Eu vou te passar agora, passar para todo mundo. É o seguinte: nós temos o www.bancodelivros.org.br. Eu vou anotar aqui, Banco de livros. Banco de livros, tudo junto, Valdir? Tudo junto, .org.br. Tá. Veja se está certo. Aqui eu pus no chat. Wander, você está lendo o chat? Está certo, né? Tá. Tá É bom. isso aí. Tá. Então a gente já fica com isso gravado, né, Ana? .org, né? Ponto .org.br. Tá. Mesmo, E lá mesmo. tem tudo isso que você falou, todos esses Tá, projetos Tem tudo isso. incríveis. Que Tem maravilha. tudo isso. Muito legal, muito bacana mesmo. Gente, mais algum comentário, dúvida, sugestão? Wander, você tem o grande mérito de ter sido o convidador, né, do Valdir. Dilson, tem mais um comentário. O Dilson quer falar. Quem Não, quer falar? obrigado. Sem querer interromper a chamada aí para o Wander se manifestar, muito menos de tirar o tempo dele. Mas, Valdir, muito obrigado por estar com a gente. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo ao longo de tantos anos no Banco de Livros. Tenho certeza de que essa atividade de vocês tem contribuído para parcialmente melhorar o nível da educação dos jovens nesse país depois daquilo tudo que perdemos com a pandemia. Sabemos que tivemos uma regressão, que precisamos ainda trabalhar bastante para recuperar essa perda, e os livros são uma ferramenta excelente, importante e que tem permitido uma recuperação e vai permitir mais ainda. É verdade o que o Fábio mencionou,
esposa foi uma livreira durante 10 anos, tivemos uma livraria da Nobel, uma franquia da Nobel, num shopping center, uma livraria de tamanho bom, 400 metros quadrados. Foi Bom, uma grande satisfação que tivemos durante um período de 10 anos. Até que chegamos, antes da pandemia, mas chegamos num ponto em que o resultado financeiro não permitia a gente continuar, então, gradativamente saímos, né, da mesma forma que tínhamos entrado, mas aprendemos muito, ganhamos muito e ficamos muito satisfeitos de ter feito isso nesse período de trabalho nosso, né? Mas eu tenho, se me permite, tenho duas perguntas, né? Tendo tido essa experiência com livraria, se eu entrar, eu não posso dizer quando eu entrar, mas se eu entrar em uma livraria daqui a 25 anos, em São Paulo, no centro de São Paulo, o que eu encontraria? O que será uma livraria daqui a 25 anos? Essa é uma pergunta, mas já que me deu a palavra, se me permitir uma outra, a palestra sua aí, o título da palestra, você se propor a compartilhar com a gente a situação do desastre climático no Rio Grande do Sul e o que pode ser feito. É uma tristeza para todos nós, muito grande, e nós também nos perguntamos o que se pode fazer, o que nós podemos fazer e o que o governo pode fazer. Eu imagino, Valdir, de que para corrigir no mínimo necessário, no mínimo aceitável a situação do Rio Grande do Sul, é necessário um investimento muito grande. E investimento muito grande tem que vir por parte do governo, com a participação grande do governo, e não apenas dos municípios ou do próprio Estado do Rio Grande do Sul e do governo federal. E nós sabemos que a aplicação de recursos do governo tem sempre um cunho político muito grande, talvez mais importante, ou que tenha um efeito mais forte do que apenas as necessidades sociais. Como é que você vê essa aportação de recursos, esse aporte de recursos para reconstruir o nosso Rio Grande do Sul? Obrigado. veja, obrigado eu. Veja, vou responder primeiro essa última pergunta. Eu penso o seguinte: esse desastre do Rio Grande do Sul não é uma coisa isolada no Brasil. Veja, eu acho que nós estamos precisando todos de uma reeducação, sabe, em termos ambientais. Ou seja, nós estamos cometendo no país todo uma série de erros e nós estamos precisando, então, uma reeducação. Nós cometemos erros aqui, agora nós estamos vivendo esse problema. São Paulo, veja, no verão, vocês todos os dias passam grandes enchentes. Todos os dias, todo mundo sofre um pouco, eu vejo no noticiário. Certo? Então, Minas tem os seus problemas, todos os lugares. Então, o evento climático é um problema sério. Isso é efeito do problema do efeito estufa que nós estamos. O homem está colhendo o que está plantando. Então, ou seja, a coisa é muito maior. É muito maior. Então, ou seja, nós temos que tomar medidas grandiosas. Grandiosas. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, esses rios que vêm lá de cima, as suas margens foram todas destruídas. Essas matas ciliares foram todas destruídas. Porque se elas não tivessem sido destruídas, a chuva teria muito menos efeito nos seus leitos do que tem hoje. Porque as matas ciliares que estavam na beira, todas foram destruídas. Então é por isso que eu estou dizendo, eu sou vítima, mas o homem está colhendo o que plantou lá atrás. Aí em São Paulo, ou seja, a gente vê todo dia, eu acompanho o noticiário, todo dia a gente vê lixo em todo lugar. Mas é um problema. Veja, eu falo isso, eu trabalho com educação há 52 anos. É um problema fundamental de educação.
fundamental de educação. Todo mundo tem que se envolver nesse problema sério de educação. Certo? Se as pessoas não jogassem tanto lixo na rua, já ajudaria um monte. Já ajudaria um monte nessas enchentes todas. É um item, um sozinho, umzinho. Certo? Então, esse problema climático do Rio Grande do Sul é um só. A gente vai para o Pantanal, porra, o Pantanal, aquele crime todo de queimadas, gente, que os caras fazem queimadas, certo? Criminosas. É mão do homem ali. Você vai para o Centro-Oeste todo, queimadas horríveis. Vai para o Pará, queimadas horríveis. É a mão do homem. Isso tudo. O que acontece? O segundo item, o outro item, o senhor me pergunta, daqui 40 anos, o que o senhor vai encontrar a entrar numa livraria? Eu acho que o senhor vai encontrar um livreiro mais experiente. As livrarias não vão deixar de existir. Esse negócio de livro eletrônico e tal, o mundo todo está vendo. Nos Estados Unidos, começou assim, nos Estados Unidos, na Inglaterra, tal, o Wander conhece todos esses estudos, começou assim, hoje é 2, 3, 4% do mercado. Nada mais que isso. O livro de papel ninguém consegue deixar. Ninguém consegue deixar o cheirinho do livro, aquele papel gostoso de pegar. Ninguém, sabe? Esse negócio de levar para a cama, a gente quer levar o livro para a cama. Então, daqui 30 anos, eu não devo estar vivo, não sei se o senhor, espero que o senhor esteja vivo, o senhor vai encontrar um livreiro mais experiente, que já passou por mais crises e vai saber sair dela. Genial, genial. Luiz Meyer, tem uma pergunta. A minha pergunta, Valdir, é: todas essas experiências e esses projetos incríveis, como é que vocês divulgam? Vocês têm contatos com outros estados, com outras cidades? Eu sei que tem a Feira do Livro, que vocês divulgam isso, mas como é que vocês compartilham essas experiências aí, hein? Olha, Luiz, a gente a gente fica muito restrito ao Rio Grande do Sul. Eu divulgo, eu vou às feiras, eu divulgo tal, mas como a nossa ação é muito mais localizada no Rio Grande do Sul, então a gente fica mais aqui, eu vou às feiras e divulgo. Quando me convidam, eu falo, sabe? É uma experiência. Já fui ao Rio, me convidaram, já tentamos implantar no Rio, mas não evoluiu, sabe? Mas ficamos muito restritos aqui, sabe? Mas eu creio que essa ideia tem potencial assim muito grande de desenvolver. Por exemplo, sabe? Imagina isso em termos de São Paulo, quanto livro parado tem por aí, sabe? Uhum. Quanto livro parado tem em São Paulo? Porque, veja, eu, eu inclusive, quando comecei o projeto, eu comecei numa feira do livro, eu comecei com uma ação de marketing. Eu dizia assim para as pessoas: venham à feira do livro, traga uma sacola cheia de livros lidos e leve uma outra sacola de livros não lidos, sabe? E era uma ação de marketing. Eu queria vender livro, sou livreiro. Amigo, até hoje nós temos um stand na Feira do Livro. As pessoas vêm, onde é que eu deixo os livros? Onde é que eu deixo os livros usados? E toda Feira do Livro a gente arrecada 30 mil. Porque o banco de livros já entrou no inconsciente das pessoas. Tem Uhum. uma rede de estacionamentos aqui, que tem 70 estacionamentos. Ele arrecada livro para nós o ano inteiro. Ele faz uma ação social importante, que ele capitaliza, ele divulga. As pessoas passam e nem param, ele já deixa a sacolinha lá. Uhum. E como a sede dele é na frente da minha empresa, o carro dele passa, recolhe, deixa na minha empresa, aí os meus carros levam para o banco de livros. Uhum. Sabe? Então, as pessoas nem descem, deixam no estacionamento e vão embora, e eles trazem para mim. É uma corrente.
Uhum. Por isso que não tem recurso. Todo mundo doa um pouquinho. É uma baita articulação, Valdir, né? É genial. São 15 Maravilhoso. anos, né, amigo? São 15 anos de blá, blá, blá e... É. O Valdir, e o seu estoque se preservou com essas enchentes? O estoque do Banco de Livros? Não, não foi atingido. Lá Ah, a que água bom. não chegou lá. A água não chegou lá nos bancos sociais. Puxa, que Chegou lá bom. perto. Chegou perto, mas não atingiu. Que bom. É. Parabéns. Muito legal, muito, muito, muito especial. Foi fantástico ouvir isso tudo. Wander, você tinha razão. O Valdir é maravilhoso, né? Ele faz um trabalho lindíssimo e, enfim, entusiasmou a todos, né? Essa coisa da integração das pessoas, da evolução, é fantástico. Acho que foi um banho de otimismo, né? De inteligência, de foco, né? É muito, muito, muito legal. Gente, eu acho que a gente está bem pertinho do nosso tempo ideal. Acho que, não sei, Valdir, você quer fazer considerações finais de encerramento antes da gente Você tinha. terminar? Luiz, Desculpe. depois? Ah, Luiz, não, Fábio, você tinha Ah, me passado a palavra e é, foi caçada pelo foi. Dilson, Tá bom. e eu gostaria de usar rapidamente. Vamos lá. O que eu quero dizer para todos nós, né, é que daqui para frente, tendo tido esse contato com o Valdir, pessoa que eu já conheço há algum tempo, é, eu vou tomar a liberdade de comunicar a ele todas as nossas ações aqui do PNBE, não é? Ótimo. Convite para participar dos nossos webinars, etc., para que ele também continue acompanhando o nosso trabalho, não é? Que Uhum. visa, de alguma maneira, no final do funil, a gente está visando a mesma coisa. Quer dizer, essa atenuação das diferenças, das desigualdades e, sobretudo, o, o- a promoção da educação e da cultura. É isso aí. Obrigado. Valdir, consideração. Antes, só um minutinho de você falar, Valdir. Fátima, aí de Lisboa, algum comentário seu? O Não, Valdir nem não, ouviu só tua voz. agradecer Ah, pelas informações, fantástico. A gente não sabe dessas coisas. E é tão importante divulgar, viu? muito bem. Valdir, com a palavra. Gente, eu só tenho a agradecer. Eu estou numa semana muito difícil, muito ruim. Até falei para o Wander que eu estava numa semana difícil e ruim, mas eu confesso que essa participação me fez bem. Me fez bem, Eu gosto. porque é, eu gosto do que faço, adoro esse projeto. Esse projeto hoje é o que me motiva, porque a minha empresa, meus filhos tocam, sabe? Eu não tenho mais nenhuma atividade objetiva, assim, de interferência. Então, esse projeto é o que me toca, porque eu acho que, como ser social, a gente tem que fazer alguma coisa e há muito Uhum. por fazer, ainda mais agora nesse momento. E me deu muito prazer em falar para vocês e estou sempre à disposição. E muito obrigado pelo tratamento respeitoso e gentil. Muito obrigado. Muito obrigado, Valdir. Luiz, para fazer o encerramento. Bom, só para agradecer, Valdir, porque Porra, foi uma aula e para nós também foi um prazer imenso te ouvir, toda essa ação e essa criatividade. E eu tô aqui caraminholando como é que para quem que eu mando esse vídeo para conhecer de você, sabe? Porque eu acho que se vocês são muito inspiradores, além São. da ação que você faz aí na sua região, no seu estado, eu acho que é muito inspirador, sabe? Eu acho que tem que ser visto por mais gente, não acha, Fábio? A gente vê como é Muito. que a gente Para a gente. distribui, É. manda isso, de repente até, pensando aqui uma heresia, mas de repente até fazer um recorte do vídeo, se o Valdir permitir, o recorte da parte onde ele fala do
banco de livros e de toda essa ação, porque aí a gente manda atemporalmente para outros lugares, para outros estados, inclusive. Se o Valdir aceitar. Sim, vocês façam o Tá uso na que nossa bem lista, entender. além da nossa lista. É.